Linkados na Área SPM ao vivo com Cid Moreira. Eu sou Luísa Capella e os apresentadores são Bruno Reis, Maria Clara Tanaka e Ludmila Candal. Na live tuitagem, Gabriela Passe e Beatriz Francischinelli. E na cobertura das redes sociais está toda a equipe do Linkados que também vão fazer perguntas. Para participar do programa ao vivo, envie comentários para o Twitter @Linkadosum e na página do Facebook do Linkados na Área. Muito obrigada pela presença, Cid. Estamos todos muito honrados. Eu que estou. Quer dizer que já estamos linkados? Já. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bom, vamos começar alternando vários momentos da sua carreira com perguntas sobre TV, rádio, narrações, livro, documentário. Tudo bem? Tudo bem, eu não sei se vocês vão entender, porque eu sou de uma era e vocês de outra, né? Mas vamos lá. Bruno, você pode começar? Claro, Luísa. E já vou logo começando com duas perguntas, mas vamos com calma, uma de cada vez, vamos com calma nesse programa. Então, Cid, Calma você é sempre. começou o Jornal Nacional da TV Globo e você foi o primeiro a finalizá-lo com Boa Noite, que ficou tradicional na sua voz. Você imaginava que essa expressão teria tamanha repercussão e que se tornaria algo marcante no Jornal Nacional? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu nem sabia, quando o jornal foi lançado, que ele nem poderia imaginar que ele seria o jornal que hoje é. Quer dizer, porque na época eram links, não é? E hoje nós temos o satélite. Na época também era preto e branco, hoje é colorido, né? Em cores. E o meu Boa Noite ficou famoso, nem sei por quê, será por quê? Porque eu falo fino, é isso? Nem? Não sei, né? E a produtora TV Zero, que inclusive está aqui no estúdio conosco, está fazendo um documentário que chama exatamente Boa Noite. E eu queria saber como é ser o maior exemplo da história da comunicação brasileira? Maior exemplo? Da história da comunicação brasileira. Olha, difícil, né? É muito difícil. Eu tinha uma filha que infelizmente já morreu, que ela foi estudante também de comunicação e eu recomendava ela. Ela perguntava, meu pai, a mesma pergunta que você fez. Meu pai, o que eu devo fazer? Olha, você deve se empenhar 48 horas por dia. Mas, pai, meu dia tem 24 horas. Então, tem que exagerar, tem que ir fundo. Porque se ficar assim na superfície, vai se perder. Cid, o senhor acabou de mencionar que presenciou a mudança da televisão preta e branca para colorida. Sim. Como foi essa adaptação? Foi interessante, porque quando a TV era preto e branco, eu usava uma variação de roupa era menor. Eram dois ou três paletós, né? Eu me lembro que eu optava, às vezes, pela diferença da gola. Uma mais larga, uma mais estreita, uma mais embaixo, uma mais em cima, porque era só, né, preto e branco. Agora, quando veio a TV a cores, que, graças a Deus, eu participei, né, houve um frisson geral, e o Boni, na época, que era o poderoso da Globo, não gostou da minha gravata. Assim, não, e havia tempo, então ele foi correndo na casa dele, morava perto, e trouxe algumas opções. Escolheu uma, botou, eu guardei com carinho muito tempo no meu museu particular, mas acabei perdendo porque eu mudei várias vezes de casa. Mas então, houve uma orgia de cores. Eu usava, às vezes, paletó amarelo, verde, mostrando a possibilidade que a TV estava conseguindo a partir daquele momento, né? Com as cores. E hoje, então, com a alta fidelidade em cores, né? Então, é mais sensacional ainda.
E em relação assim ao cenário, às paisagens, também mudou alguma coisa? Eu acho que mudou muito, mas eu estou fora já há 20 anos, ou seja, 2 décadas. Então, essa época agora desse modernismo todo, infelizmente, eu não participei. Ludmila, agora é a sua vez. Cid, na sua época era impensável que o apresentador caminhasse pelo estúdio até uma tela touch para mostrar gráficos, artes, fotos e etc. Principalmente interagir com jornalistas em outras cidades. Inclusive contam aí uma história que aconteceu uma vez só, tá? Que eu apresentei o Jornal de Bermuda. E até hoje pergunto, é verdade que você ia de bermuda? Não, uma vez só. Foi durante o carnaval. Foi durante o carnaval, que não houve tempo, que caiu um temporal no Rio, estava em Petrópolis, e cheguei atrasado, e não deu tempo de passar na minha casa e trocar de roupa, então fui de bermuda mesmo. Mas então, o que o senhor acha de toda essa tecnologia? Eu acho que eu não ia me integrar, né? Eu ia levantar da bancada de bermuda. Eu ia ficar, não podia participar, né? A Mariana Caffer, que está na plateia, também tem uma pergunta. Queria saber se você tem algum conselho para dar para quem está começando, está ingressando na comunicação. Eu falei ainda há pouco, né? Você tem que ir fundo, né? Levar a sério e gostar, principalmente gostar. Que a gente, quando gosta do que faz, o rendimento é outro, né? Cid, o senhor trabalhou durante 10 anos simultaneamente nos 2 principais programas da TV Globo, o Fantástico e o Jornal Nacional. Em qual deles o senhor preferia trabalhar? Olha, eu gostava de ambos, né? Na época, os profissionais que trabalhavam na Globo passaram, como eles diziam lá, você tem a cara disso, você tem a cara daquilo, e eu tinha a cara do Jornal Nacional, que ainda, muita gente ainda acha que eu sou Jornal Nacional, né? Mas na minha época, quando o Jornal Nacional foi lançado, o jornal de maior audiência era o Repórter Esso. E tanto ele era famoso que as pessoas, quando me apontavam na rua, e o Jornal Nacional começou a ter fama, ganhar fama, as pessoas me apontavam, lá o Repórter Esso. Eu ficava satisfeito por um lado, quer dizer que eu estava sendo visto, era uma prova que eu estava sendo visto. E por outra, ficava assim, meio desiludido, porque estavam me chamando de Repórter Esso. Isso, mas são coisas da vida. Gabi, chegou alguma pergunta no nosso Twitter, @linkadosum? Chegou sim. Aliás, chegaram várias, Luísa. Lembrando que você também pode enviar seus comentários para o @linkadosum. O 1 é o numeral. Então, o @bebiker quer saber, você cuidava da sua voz com a ajuda de ingredientes como sal, cravo e gengibre para se sentir bem antes do jornal. Continua cuidando? Eu estou com um pedacinho de gengibre aqui, ó. E o senhor tem algum outro hábito? Peraí, deixa eu mostrar. Eu tenho um outro aqui, um pedação aqui, ó. Se alguém quiser um pedaço. Olha, bem, isso aí foi uma fase. No tempo, eu sempre usei alguma coisa, né? Então, na época do sal, eu usava esse sal que eles chamam marinho, assim, era um tubinho de madeira, até. Botava ali e todo mundo sabia que eu tinha aquele ali, os colegas no rádio, no tempo do rádio, e vinham pedir uma pitadinha. Até o Chico Anísio vinha, Cid, dá uma pitadinha. Não. Bom, e daí eu fui evoluindo, daí passei, uma cantora, Elisete Cardoso, famosa na época, falou assim, sabe, Cid, eu uso cravo da Índia. Daí eu fui testar, gostei, aquele gostinho de cravo, de doce, né? Daí comprei um vidrão assim, cheio de cravo. Daí fiquei conhecido como o fornecedor de cravo da Índia. E eu botava aqui o cravo da Índia como está o gengibre, tá? E usando. Sabe o que eu ganhei com isso? Eu não sei, alguém já teve gengivite?
Pois eu peguei uma gengivite violenta, parei com o cravo na íngua. E então continuei aí eu adotei o gengibre. E um dia no jornal, estava com o gengibre, apresentando, e ele escapou daqui. Pegou. Daí o Armando Nogueira, que era diretor, Cid, quem que está agora? Está fazendo careta no ar? É isso. Maria Clara, é com você agora. Em entrevista ao jornal Zero Hora, 2 anos atrás, o senhor listou 5 bordões favoritos. Dentro deles, citou o Mr. M. Primeira pergunta, continua sendo uma das expressões favoritas? O que é? O Mr. M. O Mr. M. Há 2 anos atrás, o senhor deu uma entrevista para o jornal Zero Hora. Eu acho que foi assim, uma fase lúdica, eu chamo. Que quando eu era garoto e meu pai me levava no circo, às vezes até no teatro, que os mágicos apareciam fazendo aquilo, eu ficava encabulado, querendo saber como é que era, né? Então, quando apresentei o Mr. M, eu fiquei satisfeitíssimo de ver que, às vezes, uma ilusão daquela grandiosa, tudo jogo de espelho e tal, tudo combinado, um fiozinho quase invisível que puxa e tal, sensacional. Achei ótimo. Fala Mr. M pra gente. Não. Mágico mascarado. Senhor dos sortilégios. Não é isso? Chega. Cid, a equipe do Linkados de reportagem foi às ruas. Vamos ver o que eles apuraram? Você reconhece essa voz? Cid Moreira. Cid Moreira? Cid Moreira? Eu reconheço do Mr. M, mas eu não sei quem é que faz a voz. Só sei que é um cara que tem uma voz de locutor. É isso, não é? O aluno Fuad, que está na plateia, quer perguntar agora. Oi, Cid, tudo bem? De onde veio essa ideia dessa vinheta do Jabulani? Eu não tenho a menor ideia. Me pediram para gravar isso e também o Mick Jagger disse que ele é pé frio, né? Então, quando acontecia nessa Copa do Mundo, que foi em que ano? 2010. 2010, né? Quando o lance errado lá, eles botavam lá o Mick Jagger. Natália, vamos com a sua pergunta agora, antes de terminar o bloco. Em toda a sua carreira, qual foi o fato mais marcante que o senhor já noticiou? Mais marcante? Bom, vários. Mas isso foi até antes do Jornal Nacional. Eu participei da chegada do homem na Lua. Eu, o colega que lançou comigo o Jornal Nacional, que foi o Newton Gomes, o Armando Nogueira, que era diretor do jornal, e um acadêmico, Arnaldo Risquet. Estamos apresentando Linkados na Área ao vivo com Cid Moreira. Continue participando enviando questões para o @Linkados1 no Twitter ou na página do Linkados na Área no Facebook. Voltamos logo depois do intervalo.